Fala rapaziada, tranquilidade, por aqui é o Lucas e nesse vídeo rápido eu quero compartilhar minha experiência, como é que tá sendo aí com o Super Gel Volumão. Então a galera que tá utilizando e não tá tendo resultado, provavelmente cometeu dois erros graves que eu também cometi e eu vou te explicar para você aqui passo a passo no decorrer desse vídeo. Então fica comigo até o final para você entender e não cometer os mesmos erros. Vamos lá. O que acontece? O Super Gel Volumão é um tratamento natural que é necessário também você aplicar todos os dias sem intervalos, principalmente no começo. Por quê? O seu pênis ele vai receber os componentes, né, as vitaminas do complexo B, e ele precisa absorver isso e entender que você está fazendo um tratamento natural. Então a mesma coisa, não adianta você de repente começar a tomar algumas cápsulas ou iniciar qualquer tipo de tratamento natural com algum problema específico e você interromper. Você vai lá, consome 2, 3 dias, ou você vai lá, pratica 2, 3 dias de exercício na academia e depois você interrompe e você volta. Não funciona assim. Então eu cometi esse primeiro erro. Segundo erro foi o que? Foi quase ter caído num golpe que está rolando na internet, que é o que? Você ir em qualquer site, ir cair em balela aí e fazer o pedido sem verificar se o site é oficial ou não. Então, cara, como eu quase caí nesse golpe, conheço um camarada que já caiu nesse golpe, outras pessoas estão reclamando que caiu comprando no Mercado Livre, site toda oferta, OLX, ou pessoas oferecendo via inbox no Facebook. Eu fiz o seguinte, o site que eu fiz o meu pedido, já foi a terceira vez que eu comprei ele, recebi o produto numa embalagem bem discreta, então não veio nenhuma observação relacionada a alguma coisa de sexo, então você não passa por nenhuma situação constrangedora, pode ficar em paz quanto a isso daí. Eu vou deixar o link aqui abaixo, porque esse site aí foi o site que eu fiz o pedido com segurança, recebi o produto, estou tendo ótimos resultados e agora eu vou compartilhar aqui o passo a passo, as sensações que eu senti. Primeira semana. Logo de cara, na primeira semana, eu senti uma grande melhora na questão da ereção. Segunda semana, acho que também tem a ver com passatempo, né, o passar do tempo, porque eu já fui acostumando meu pênis com os exercícios, que eu também recomendo, exercícios gel, que em caso você não tenha ouvido falar, é muito bom, porque quando você passa o gel, você meio que treina a sua mente, treina também o físico, né, para não gozar mais rápido. Fato. E aí, a partir do segundo, terceiro mês, com tratamento bem rígido, seguindo a risca, eu já tive um aumento de quase 4 centímetros. Talvez para você seja pouco, seja muito, não sei te dizer. Para mim, a necessidade que eu estava querendo está ótimo, não quero nem mais passar, só quero manter. Então, o que eu estou fazendo agora é seguir o tratamento à risca, ter uma alimentação equilibrada, e é isso. Cara, meu depoimento assim bem rápido, bem direto ao ponto. Espero que possa te ajudar. O link do site oficial está aqui abaixo. E caso tenha mais alguma dúvida, faz o seguinte, deixa nos comentários aqui, que eu vou responder com o maior prazer assim que eu visualizar. Valeu? Então um abraço, até a próxima aí. Started out with half and I flipped it into double.